Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Eu convido você a refletir comigo sobre a grandeza de Jesus Cristo. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 916 e a nova pergunta do dia. Na teologia prática, que domina o nosso mundo egoísta, Jesus Cristo tem sido reduzido a uma máquina de vendas. Muitas igrejas incentivam a participação em atos religiosos por motivos puramente egocêntricos e materialistas. Pastores arrogantes tratam Jesus como um mero garoto de recados, obrigado a trazer e entregar tudo que eles exigem. Em outras tendências religiosas, a humanidade de Jesus é enfatizada tanto que a divindade desaparece. Muitos livros publicados recentemente têm como propósito oferecer novas definições de um Jesus mais humano, menos perfeito e menos divino. Nós precisamos voltar urgentemente para o livro que revela as verdadeiras características de Jesus Cristo. E assim, vamos admirar sua grandeza e glória. Não é preciso baixar Jesus para o nosso nível, pois ele já fez isso na sua encarnação. Paulo escreveu em Filipenses 2, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação no ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Mas seria um erro fatal imaginar que Jesus seja igual a nós, ou pensar que ele ocupe uma posição quase igual à nossa. A nossa esperança da salvação depende do respeito devido a Jesus. Devemos honrar Jesus na mesma maneira que honramos o Pai. Cristo disse em João 5:23, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus merece a honra devida ao Pai porque ele participa da mesma natureza divina. Jesus é descrito como o Verbo, quando João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. A distância entre Jesus e nós é a diferença entre o eterno Criador e criaturas temporais. Nós passamos a existir, mas Jesus sempre existia. Nós somos seres humanos criados por Deus e Jesus é Deus que nos criou. Como nosso Criador, ele merece adoração, reverência e obediência. Jesus tentou corrigir o entendimento errado dos judeus do primeiro século, quando ele afirmou sua própria divindade. Ele se identificou como Eu Sou, em João 8, versículo 24. Essa mesma descrição usada por Deus quando falou com Moisés 1500 anos antes disso. Para tirar qualquer dúvida sobre o sentido das suas palavras, Jesus fez um contraste com Abraão. Abraão havia morrido 1800 anos antes disso, e os judeus, não aceitando o ensinamento sobre a eternidade de Jesus, questionaram e rejeitaram suas afirmações. Considere esta divergência, começando com as palavras de Jesus em João capítulo 8, a partir do versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eles não tentaram matar um louco que acreditou ter nascido 2000 anos antes. Eles tentaram matar um homem que afirmou ser eterno, que se diz divino.
A linguagem que Jesus usou nessa troca com os judeus foi paralela a uma afirmação semelhante no Antigo Testamento. Moisés escreveu, em louvor a Deus, em Salmo 90, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes do universo passar a existir, o eterno Deus já existia. E antes de Abraão passar a existir, Jesus, o eterno Deus, já existia. Se essa afirmação de Jesus fosse mentira, ele não passaria de um blasfemador que merece a rejeição total. Nesse caso, os judeus teriam agido corretamente ao rejeitar Jesus. Mas, se ele falou a verdade, Jesus merece ser honrado como o eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Esse é o ensinamento das Escrituras. Jesus estava lá na criação e ele criou todas as coisas, como Paulo afirma em Colossenses capítulo 1. Jesus é o Cordeiro que recebe a adoração dos milhões, tanto no céu como na terra. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 12, diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Jesus estava lá na criação, ele é o Criador e ele merece nossa adoração. Você acertou a pergunta 916? Quem foram os dois principais opositores que zombaram de Neemias no início da reconstrução das muralhas de Jerusalém? Alternativas: A. Anani e Ananias. B. Sambalate e Tobias. C. Esdras e Zadok. Ou D. Corá e Datã. A resposta certa é a alternativa B. Sambalate e Tobias. Diz Neemias, capítulo 2, versículo 19: porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram. Resposta certa: Sambalate e Tobias. E pergunta 917. Verdadeiro ou falso? Abner, capitão do exército de Saul, proclamou Isbosete, filho de Saul, como rei sobre todo Israel. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Jesus estava lá na criação. Jesus é o eterno Deus que merece louvor, merece obediência. E quando olhamos para Jesus, devemos reconhecer a grandeza do nosso eterno Criador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.